Hoje é dia 30 de dezembro de 2021, quinta-feira. O testemunho dos evangelhos sobre Jesus Cristo. É muito importante observarmos o quanto os evangelhos dão ênfase ao nascimento de Jesus Cristo ao primeiro Natal. Os evangelhos foram escritos com propósitos diferentes. O Evangelho de Mateus visa inspirar os cristãos ao serviço grato e fiel de promover o reino de Deus, apresentando Jesus Cristo como o tão esperado rei, apresentando o reino que ele trouxe como o cumprimento do plano da redenção de Deus. O Evangelho de Marcos visa apresentar as boas novas de Jesus a um público essencialmente gentio, por meio da narração e do testemunho dos discípulos a respeito de fatos notáveis sobre a vida, sobre a morte e a ressurreição de Cristo. O Evangelho de Lucas visa apresentar um relato fiel e organizado, visando estabelecer os fatos a respeito do ministério de Jesus e sua importância para a história da salvação, além de fornecer parâmetros para a igreja em sua pregação de arrependimento e perdão em nome de Jesus para todas as nações. O Evangelho de João visa apresentar a vida de Jesus de tal forma que os incrédulos possam ir a ele pela fé e os cristãos possam desenvolver sua fé em Cristo como o Messias e o Filho de Deus que desceu do céu. Podemos sim observar que todos os escritores bíblicos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, foram cuidadosos e zelosos em apresentar o nascimento de Jesus Cristo, sua vinda a este mundo e o propósito desta vinda, e nós, hoje, em 2021, não podemos deixar de contar isto de forma alguma, comemorando de forma correta e bíblica o Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo. Estes mesmos evangelhos trazem-nos verdades claras e fundamentais que precisamos considerar e divulgar também no Natal. Nós encontramos essas verdades no Evangelho de João. Jesus é o Verbo divino que veio do céu e se tornou carne. Jesus veio para os judeus, mas apenas um pouco dos judeus o receberam. Jesus realizou muitos milagres públicos, demonstrando que era o Messias, o Filho de Deus. Encontramos ainda esta verdade no Evangelho de João. Jesus ensinou que a salvação está exclusivamente nele. No Evangelho de Lucas, nós encontramos também estas verdades. Jesus era o Messias de Israel. Jesus trouxe o reino de Deus a este mundo. Jesus controlou conscientemente os acontecimentos de sua vida com o objetivo de cumprir o seu ministério e entregar a si mesmo como oferta pelo pecado por meio da crucificação. E no Evangelho de Lucas nós encontramos os fatos do Evangelho que são verificáveis historicamente. Jesus Cristo nasceu sim, foi crucificado e sepultado, ressuscitou dos mortos e ascendeu aos céus. A salvação, esta é uma verdade presente no Evangelho de Lucas. A salvação está disponível a todas as pessoas, inclusive aos menos privilegiados socialmente. É verdade. Portanto, os cristãos devem honrar e receber todos aqueles que se entregam a Cristo. E a última verdade que nós podemos destacar no Evangelho de Lucas é sobre a importância da oração. A oração é uma parte muito importante na vida de todos os cristãos. E o Evangelho de Marcos destaca as seguintes verdades. Jesus era o aguardado Messias de Israel.
Jesus se revelou de modo especial a seus 12 apóstolos. Jesus demonstrou sim que era o Filho divino de Deus. Ele demonstrou isso. Jesus resistiu, isso é maravilhoso. Jesus resistiu ao reconhecimento público para sofrer e morrer em favor do seu povo. Jesus mostrou-se muito interessado em estender a salvação aos gentios. E esse interesse de Jesus se concretizou na minha vida e na sua vida. A expansão das boas novas acerca de Jesus exerce poder sobre o mal. Essas são verdades que nós podemos destacar no Evangelho de Marcos. E podemos destacar também algumas verdades muito importantes no Evangelho de Mateus, verdades sobre Jesus. Jesus cumpriu as Escrituras do Velho Testamento. Cumpriu todas as Escrituras do Velho Testamento. Jesus é o Rei prometido. Sim, ele é o Messias. Enquanto Jesus esteve aqui na terra, ele inaugurou o reino de Deus entre nós. Os seguidores de Jesus devem espalhar o reino a todas as nações. Não existem povos mais privilegiados, raças especiais, não. Todos os povos, todas as nações precisam ouvir sobre o reino de Deus. E esta é uma função minha, sua, dos seguidores de Jesus. Uma outra verdade que nós encontramos no Evangelho de Mateus: os seguidores de Jesus sofrerão sim, mas Jesus está sempre com eles. Presta atenção para o tempo do verbo. Mas Jesus está sempre com eles. E a última verdade que nós podemos destacar no Evangelho de Mateus é: quando Jesus retornar, ele completará o reino de Deus. Pois é, irmão e irmã, todas essas verdades fundamentais narradas pelos evangelistas começaram no Natal, com o nascimento de Jesus Cristo. E como então vamos deixar de comemorar esta data tão especial, esse acontecimento único e valioso? O Evangelho de Mateus foi dirigido provavelmente à igreja em Antioquia, composta de judeus e gentios. O Evangelho de Marcos foi dirigido em termos gerais à Itália, e particularmente à cidade de Roma, possivelmente a um público gentio, mas sem esquecer os judeus que seguiam a Cristo em Roma. O Evangelho de Lucas foi dirigido particularmente a Teófilo, cujo nome significa amigo de Deus ou amado de Deus, e é do interesse de todos os cristãos. O Evangelho de João não caracteriza a quem foi escrito diretamente. E quando pregamos a Cristo e esse crucificado, baseando-nos nos evangelhos, não podemos nunca deixar de mencionar o nascimento de Jesus Cristo, o primeiro e único Natal, que em todos eles está incluído, notificado, narrado e demonstrado. O Natal é sim importante, é sim valioso, é sim muito importante. É um marco e por tudo isso não podemos deixar de comemorá-lo. Jesus Cristo que nasceu no Natal, é a luz que brilha no meio das trevas, conforme o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 4 a 9. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por intermédio dele. Ele não era a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Jesus Cristo é o amor que se manifesta em meio ao ódio. Nós encontramos essa expressão no Evangelho de João, capítulo 15, versos 17 e 18. Isto vos mando,
que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós me odiou a mim. Jesus sabe que o mundo o odiou e que o mundo odeia também os seguidores de Cristo, mas ele ordena, ele nos diz: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Jesus é a vida que suplanta a morte. Jesus é a vida. No Evangelho de João, capítulo 6, versos 57 e 58, nós encontramos a seguinte afirmativa: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. E Jesus é a vida. Jesus é a verdade, manifestando-se em meio à mentira. Que coisa maravilhosa. Evangelho de João, capítulo 8, versos 32 a 47. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que liberta, indiferente do que é mal usado nos dias de hoje, principalmente no meio político brasileiro, a verdade que liberta é a verdade chamada Jesus Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, ou é escravo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto do meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem, que vos tem dito a verdade que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois: nós não somos nascidos de fornicação. Temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Deus me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. O diabo foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Irmão e irmã, esse Jesus Cristo que nasceu no Natal se revela como eu sou. E nós não podemos deixar de divulgar, de difundir a beleza e a grandeza que tudo isso diz e ensina. Jesus Cristo é o eu sou, porque um dia naquela manjedoura ele nasceu e então é Natal. E em João capítulo 6, versículo 35, nós encontramos: e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede.
Eu sou o pão da vida. No Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 12, Jesus nos disse: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Em João 9,5, Jesus disse: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E no Evangelho de João, no capítulo 10, versos 7 a 11, também no versículo 14, nós encontramos: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar e matar e a destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. E Jesus diz aqui: eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. E diz mais no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Este Jesus Cristo que nasceu no Natal também nos diz lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Jesus também nos diz no Evangelho de João, capítulo 15, versos 1 e 5. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira. É este Jesus que hoje, 30 de dezembro de 2021, um dia muito oportuno e próprio para lembrarmos que no Natal, tudo isso se tornou realidade. Com a vinda do menino Jesus a este mundo, nascido de mulher, para esmagar a cabeça da serpente. Comemoremos, pois, sempre o nascimento de Jesus Cristo. Comemoremos o Natal, sim. Jesus Cristo nasceu. Aleluia!